E assim, eu fico triste pelos palestinos, entendeu? Porque eu acho que o que eles fizeram pode danificar o processo de paz com a Arábia Saudita. E eu acho que o Isso eu processo. comentei aqui também. É. Tava encaminhado e agora? Eu não sei o que vai acontecer. Porque acho que os sauditas não são idiotas, né? Os sauditas, eles sabem que o Hamas não é a flor que se cheire. Os sauditas tiveram problemas com a Irmandade Muçulmana na Arábia Saudita e com outros extremistas religiosos. Então, assim, eles só que eles têm que se colocar de uma certa forma do lado. Eles fizeram uma nota neutra, né? Não fizeram uma nota contra. Uma primeira nota não foi. Eles fizeram uma nota neutra, assim. né? Eles falaram com as forças de ocupação, né? Eles escreveram e tudo mais. Mas, assim, eles falaram dos civis mortos e tudo mais. Agora, se danificar o processo de paz, e aí tem que ver com os americanos, que tem interesses americanos envolvidos, tem interesses sauditas nos americanos no processo de paz, não era uma coisa só com Israel. Os sauditas iam ganhar coisas. Muita era garantia coisa. dos americanos e defesa dos americanos. Então, uma troca é essa. Assina com Israel e nós vamos assinar aqui que nós vamos te proteger em qualquer problema que você tiver. Então, eles têm esse interesse de continuar tendo esse elemento com os Estados Unidos. E aí, eu sempre acreditei que a paz com... Porque assim, tinha aquela lógica que, não sei se você falou, a lógica da pós... Falou? Não comentei aqui. Da paz primeiro entre israelenses e palestinos, para depois ter a paz com os países árabes. E que está acontecendo ao contrário, está tendo primeiro um monte de paz entre Israel e países árabes, para depois ter com os palestinos. Eu acho que é bom para os palestinos, é bom para os palestinos que Israel tenha relação com o mundo árabe, porque o mundo árabe não vai virar anti-palestino porque está tendo relação com Israel. Eu já falei, cansei de falar isso aqui, falei isso na frente do Nasser. Você pode ser pró-palestino no ser anti-Israel, você pode ser pró-Israel no ser anti-palestino. O mais importante é que eu acho que a Arábia Saudita podia ajudar muito a ter uma envergadura de influência dentro do governo de Israel num futuro próximo, com o dinheiro que entrar, com economia, com business, com investimento em tecnologia. Os sauditas estão fazendo o que eles chamam de Saudi 30, né? De criar cidades mega tecnológicas e tal. Cara, eles precisam de Israel. É um grande deserto aquilo ali, entendeu? Eles precisam de tecnologia de irrigação de Israel, cyber, um monte de coisa. Podia ajudar muito os palestinos a convencer Israel de sentar e negociar. Então o que eles estão fazendo? Eles estão tirando... E isso não é interesse israelense, não é interesse saudita. De quem se beneficia? Hamas. O Hamas... Mas quem se beneficia acima do Hamas? O Irã. O Irã. É o beneficiado dessa história toda. Então o mundo tem que entender, as pessoas que estão vendo na televisão têm que entender que não importa o que você acha em relação ao conflito palestino-israelense, você pode achar que Israel está errado, você pode achar que os palestinos estão certos, não resolve o problema, prejudica os palestinos e beneficia o regime dos ayatollahs. Ponto. E pode escalar para alguma coisa maior? Olha, assim, é o que a gente estava falando, né? Para mim, o único cenário de escalada é Israel atacar o Irã, mas não atacar o território iraniano, atacar as outras instalações do Irã em outros lugares ou assassinar um grande cabeça do Irã. Os Estados Unidos assassinou um general iraniano. Israel pode talvez assassinar o chefe da força Quds, que participou das reuniões todas ali com o eixo da resistência. O Irã vai retaliar? Não sei se ele está disposto a retaliar agora, né? Porque, assim, ele já tem uma frente ele já tem atacando Israel, que é o Hamas. Talvez ele coloque a segunda frente, Hezbollah. Tá bom, quantas mais frentes ele vai abrir? Eu acho que para o Irã já tá bom. Eu não vejo isso se tornando maior. Não consigo ver, porque é o que eu fico repetindo para as pessoas, né? Esse daqui não é um conflito entre países. Não. É um conflito com grupos terroristas. É assimétrico, é um conflito menor. Ele não é um conflito existencial para Israel. A existência de Israel não está em jogo. Eles não têm uma bomba atômica que eles vão poder jogar em Israel. Ele não tem um exército, tanques, não é? Por exemplo, a Ucrânia, ela está lutando um conflito existencial. O conflito, a guerra na Ucrânia, ele é existencial para a Ucrânia. Para a Rússia não é existencial. Tipo, se a Rússia perder a guerra da Ucrânia, ela não vai perder o seu território inteiro, não vai perder o seu país, não vai ser destruída. A Ucrânia, sim. E a mesma coisa do lado de Israel. Se o Hamas ou o Hezbollah avançarem, eles não vão ser capazes de destruir o Estado de Israel.
você precisa de um país muito maior, gigantesco, com um exército muito mais numeroso e armas muito poderosas. Tipo, sei lá, uma bomba atômica. Por isso que eu acho que essa discussão agora do programa nuclear iraniano vai ser levado muito a sério. Israel não vai aceitar. Israel nunca aceitou. Há anos o Irã tem um programa nuclear. E há anos Israel tenta brecar o avanço desse programa nuclear de diversas formas. O André acabou de explicar uma com vírus, né? Através de ataques cibernéticos, assassinando cientistas e várias outras medidas de sabotagem. Agora, a última instância que se discute há muito tempo é Israel fazer um ataque militar para destruir as instalações nucleares iranianas. Israel já fez isso no passado contra o Iraque nos anos 80 e contra a Síria em 2007. E foi bem sucedido nas duas operações. Então, e o Netanyahu é um dos grandes defensores disso. Olha, se o Irã não parar com o programa, nós vamos atacar. Os Estados Unidos nunca incentivou Israel a fazer isso, arrumou outras maneiras de tentar resolver o problema. O Trump saiu do acordo com o Irã, o Biden flerta, pensa em talvez voltar, tá ouvindo, não se sabe, não seja possível voltar, mas a preocupação continua existindo. O Irã vai ter uma bomba atômica? Depois desse episódio, agora, Óbvio que não. é inaceitável. Israel vai se preparar para usar a força, se necessário, para que o Irã não tenha uma bomba atômica. Então a gente tem um conflito assando, né, no forno, que ele estava assando há muito tempo e talvez ele nunca se tornasse real. Mas agora eu entendo que ele vai ser real. Não é necessariamente nesse momento, entendeu? Não é hoje, não é daqui um mês, não é daqui 6 meses, mas é a hora que Israel tiver o alerta e a percepção de que o Irã vai ter a bomba atômica, Israel vai fazer um ataque militar contra as instalações nucleares do Irã. Com ou sem a ajuda dos Estados Unidos. Talvez depois de agora, vai ser com a ajuda dos Estados Unidos. Então, essa é uma guerra, é uma escalada desse conflito indireta e futura que nós podemos assistir lá na frente em algum momento. Mas assim, a convicção e a clareza que Israel vai ter depois do que aconteceu agora, e se esses caras tivessem uma bomba atômica? E se o Irã tivesse uma bomba atômica? Neste momento, nesse nível de crise? Israel sendo atacada pelo Hamas, pelo Hezbollah e pela Cisjordânia, por grupos terroristas de todos os lados, o Irã posicionado na Síria e o Irã tem uma bomba atômica. O jogo e o cenário seria totalmente diferente. Aí sim nós estamos falando de um cenário que todo mundo me pergunta, de Terceira Guerra Mundial. Exato. Aí o porta-aviões americanos, submarinos nucleares americanos iam estar ali não só para fazer pressão psicológica. Eles iam estar ali preparados e desenhando um cenário de contingência de um potencial conflito nuclear. Porque Israel também tem a bomba atômica. Então, assim, essa é uma escalada, uma consequência futura não imediata desse conflito, mas que o que aconteceu mudou a lógica. Se Israel tinha dúvidas e cederia à pressão americana, por exemplo, não ataca, Sim. Hoje não tem mais dúvida. E a hora que Israel sentir que o Irã estará em vias de ter a bomba atômica, vai atacar. E não é improvável que, dado o que aconteceu, os próprios americanos falem, né? Realmente, se o Irã tiver uma bomba atômica, o nível de instabilidade, não é que o nível de insegurança para os Estados Unidos, mas o nível de instabilidade que isso pode causar ao meu aliado, ou à região, ou a tantas outras coisas, é gravíssimo. E certamente essa conversa vai acontecer nos bastidores entre Israel e a Arábia Saudita. Falar, percebe o que eles estão dispostos a fazer. Percebe o nível do que eles querem criar. Você quer um Irã tão poderoso, Arábia Saudita? E a Arábia Saudita morre de medo disso, apesar de ter assinado um acordo recente com o Irã, mediado pela China. No fundo, a Arábia Saudita, assim, ela está tentando desescalar e minimizar o problema, mas ela tem receio de um Irã nuclear. E ainda se Israel começar a pilhar e falar, olha aqui,
O Irã está prestes a ter a bomba. Você tem que fazer alguma coisa, me ajuda. Não é impossível os outros países árabes se juntarem a Israel novamente. Porque Israel vai dedicar mais recursos, inclusive, a monitorar e acompanhar esse programa nuclear agora iraniano. Então, eu diria que esse é um potencial cenário de escalada, mas não é imediato. A quem interessa ter um Irã forte ou com a bomba no mundo? Olha, Rússia, por exemplo? então, até então a Rússia nunca quis que o Irã tivesse a bomba. Gostaria que o Irã continuasse desenvolvendo o seu programa, mas em última instância ela não precisava ter a bomba. Hoje, dada a situação que a Rússia está colocada, né, em guerra com a Ucrânia, e o eixo que está se formando com China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, talvez colocar mais um país nuclear para a sua turma não seja um problema, porque a Coreia do Norte tem bomba atômica, a China tem bomba atômica e a Rússia tem o maior arsenal de bombas atômicas do mundo. Talvez hoje esses países tenham um olhar diferente, dado o comportamento que eles tiveram no Conselho de Segurança, tanto o Irã, tanto a China quanto a Rússia, em não concordar em condenar o Hamas, não concordar em sair com uma resolução antiterrorismo, mostrou que a divisão do mundo entre as ditaduras e as democracias é a lógica dominante. E dentro dessa lógica dominante tem poucos que estão perto, dispostos a se juntar nesse grupinho. Por que não, talvez, permitir que o Irã tenha a bomba atômica e seja mais forte do nosso lado? Tanto a China quanto a Rússia tinham preocupações com a proliferação nuclear. Porque, óbvio, se o Irã vai ter a bomba, o que vai acontecer? A Turquia vai ter a bomba. Se a Turquia e o Irã vão ter a bomba, o que vai acontecer? O Egito vai ter a bomba. Se o Egito, a Turquia e o Irã vão ter a bomba, a Arábia Saudita vai ter a bomba. Aliás, a Arábia Saudita, acho que eu já comentei em algum dos podcasts aqui com você, tem um acordo secreto com o Paquistão para trazer uma bomba do Paquistão imediatamente assim que o Irã se tornasse um país atômico. Então aí nós pegamos uma região que talvez hoje não seja mais instável, mas uma das mais instáveis do mundo, e nuclearizamos essa região. Assim, isso para o mundo é um pesadelo gigantesco. Primeiro porque esses países são frágeis, tem golpe, tem organização terrorista, tem fanático, tem tecnologia que vaza, tem 1 milhão de situações que podem acontecer e que essas armas podem cair na mão de outros grupos. Tem propositalmente, imagina se o Irã tem uma bomba atômica e ele decide dar um artefato nuclear para o Hamas. Dado o barbarismo, né, a selvageria que o Hamas demonstrou, é uma pergunta, assim, me parece muito claro e evidente. Hamas não hesitaria em usar uma bomba atômica contra Israel. Não hesitaria. E esse, assim, foi durante muito tempo um dos maiores pesadelos na segurança internacional do mundo. A proliferação nuclear chegar no terrorismo nuclear. E um Irã atômico, dado esse nível de proximidade, de apoio, de estímulo que ele alimenta em Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, é assustador imaginar que ele pode ter uma bomba atômica. É muito pior do que a Coreia do Norte ter uma bomba atômica. Com certeza.